Seja bem-vindo ao Preveste UEA. Eu sou o professor Miguel Guerra, professor de Geografia, sou do sexo masculino, tenho 37 anos. Sou pardo, tenho os cabelos castanhos e tenho os olhos castanhos. Estou trajando uma calça jeans preta e uma camisa laranja. O ambiente de aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para as nossas anotações. Meus alunos, hoje nós vamos trabalhar o conteúdo Tecnologia e o Mundo do Trabalho, as revoluções industriais e a resistência dos trabalhadores. O objetivo da nossa aula é compreender como as transformações tecnológicas das revoluções industriais impactaram o mundo do trabalho. Na nossa primeira questão da Unesp de 2023 para 2024, nós temos: o Just-in-Time é responsável por buscar a precisão da cadeia de produção, encaixando as operações e as execuções de acordo com o nível de demanda, ou seja, tudo ocorre no seu devido tempo, nem antes nem depois. Essa metodologia evita o estoque parado e o desperdício de matéria-prima. A metodologia apresentada no excerto é aplicada pelo... O texto está falando sobre modelos ou técnicas produtivas. Nós temos a presença de 4 técnicas produtivas que podem constar no seu vestibular: o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo e o Volvismo, sendo que este último é menos recorrente nas provas. Na letra A, ele fala Taylorismo, ideal produtivo estimulado pela União Soviética durante a Guerra Fria, em um cenário de crescimento homogêneo para as suas repúblicas. Esse item é falso. O Taylorismo foi criado por Frederick Taylor no início do século XX nos Estados Unidos. E a ideia do Taylorismo é exercer o controle sobre o trabalhador. Segundo Taylor, a produção era menor porque os trabalhadores faziam gestos desnecessários e por isso mesmo ele propunha uma otimização do tempo e o controle dos gestos. Então, perceba que é do início do século XX e outra está associado aos Estados Unidos durante a Segunda Revolução Industrial. Na letra B, fala mercantilismo, doutrina econômica estipulada pela China no final do século XX, em conformidade ao seu desejo de ser uma plataforma de exportação. 2 informações falsas nesse item. O mercantilismo ele foi criado durante o período das grandes navegações com potências europeias marítimas. O mercantilismo corresponde à troca de mercadorias com o objetivo de manter a balança econômica favorável. Faz parte de uma fase chamada de capitalismo comercial, que vai do século XV até o século XVIII. Enquanto a China vai criar o socialismo de mercado em 1978, após a abertura econômica no governo de Deng Xiaoping. Letra C. O desenvolvimentismo, sistema de gestão corporativa criado pelos Estados Unidos no fim do século XIX, em associação à expansão do capitalismo pelo mundo. Além do termo não estar ligado ao texto, os Estados Unidos, no fim do século XIX, era um país liberal, não associado à expressão desenvolvimentismo, que é muito comum no século XX, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, na verdade entre a década de 30 e a década de 80, onde os governos são nacionais desenvolvimentistas, a doutrina econômica forte é o keynesianismo e você vê o Estado agindo e controlando a economia. Então, letra C descartada, fora de contexto. Letra D, Fordismo. Princípio de produção industrial inaugurado pela Inglaterra após a Segunda Guerra Mundial, em que a esteira rolante dita o ritmo produtivo. O Fordismo é um modelo produtivo também do início do século XX, foi criado nos Estados Unidos por Henry Ford. O Fordismo é um sistema de produção em massa, baseado no consumo em massa, produção em larga escala. Para entender o Fordismo, você tem que pensar que Ford estava buscando complementar a sua produção vendendo carros para a classe trabalhadora, para que pobres pudessem comprar o carro, o automóvel. Como o automóvel era um artigo de luxo, as empresas que existiam quase não faziam aberturas de mercado. Então Ford direciona para as classes mais baixas e entende que para poder produzir em massa, ele precisaria reduzir os custos de produção ao máximo. Então Ford vai lá, organiza sua linha produtiva para que se produza em um volume muito grande e, consequentemente, lucra na venda em massa, que nem a indústria de chicletes, no sentido de como um chiclete gera lucros bilionários. Se a gente pode comprar um chiclete por 25 centavos e da fábrica ele sai por 7.
7 centavos é muito pouco, mas bilhões de itens vendidos a 7 centavos gera uma margem de lucro exorbitante. Nota-se que se vender pouco, já tem a operação inviável. Então, o Fordismo ele trabalha com grandes estoques, padronização de produto, trabalhador fixo exercendo movimentos repetitivos, o que ficou eternizado naquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin. O gabarito da questão é a letra E. Nós temos aqui o toyotismo, modelo de organização do trabalho desenvolvido no Japão após a Segunda Guerra Mundial, em um contexto de restrições naturais e econômicas. A Toyota precisa se reinventar após a Segunda Guerra Mundial, pois o capitalismo e a globalização geram uma concorrência mundial. Pensando nisso, a Toyota enxuga os seus gastos, criando um sistema de produção flexível, onde ela pode terceirizar parte da produção e enxugar os seus gastos. A Toyota vai criar uma produção que é adaptada à demanda, ou seja, você não é obrigado a produzir em larga escala, você pode aumentar e diminuir a produção, sempre baseado-se na acumulação flexível. Então, toyotismo, just in time, estoques reduzidos, obsolescência programada, são todos termos ali juntos a esse item. Então, oficializando, gabarito, toyotismo, letra E. Vamos à questão de número 2. A questão 2 é a questão da FAMERP 2023/2024, onde informa-se que, no programa Roda Viva, o cientista Silvio Meira falou sobre o impacto da inteligência artificial nos empregos, principalmente em trabalhos com salários mais baixos. Estudos mostram que cerca de 70% do trabalho em 60% dos municípios brasileiros podem ser redesenhados por uma combinação de automação, robotização e inteligência artificial, afirma. No contexto apresentado pelo cientista, indica que a inteligência artificial produzirá. O texto base vem falando de um processo que ocorre desde o início do capitalismo industrial, ou seja, da Revolução Industrial. Nós estamos falando de utilização de tecnologia. E a tecnologia está em constante evolução. Nós já tivemos a primeira Revolução Industrial, aquela da indústria têxtil da Inglaterra, a segunda Revolução Industrial, onde surge a indústria automobilística, a indústria petroquímica, a terceira Revolução Industrial, que já vem ali por volta da segunda metade do século XX, apresentando eletrônica, o início da robótica, a internet, fibra óptica. Você vai ter também dentro a engenharia genética, aeroespacial, e chegamos, então, à quarta Revolução Industrial. Quarta Revolução, ou Indústria 4.0, foi um termo criado por um alemão chamado Klaus Schwab, por volta ali de 2011 e 2012, referindo-se a um conjunto de tecnologias que estariam ali, a partir daquele momento, revolucionando a forma da produção e a vida cotidiana. Ele falava de Big Data, que é a grande capacidade de processamento e armazenagem de dados, as ferramentas de análise, a inteligência artificial, também a realidade aumentada, você pode incluir computação em nuvem, a nossa vida hoje em nuvem, plataformas digitais, você não precisa mais comparecer a agências bancárias, existem bancos digitais, a nossa aula é composta por uma plataforma, um aplicativo, tudo digitalizado. Então, correspondendo a essas novas tecnologias, começa a se preocupar com a questão do mundo do trabalho, principalmente com o emprego, mas não é um fenômeno novo. É que se você tem trabalhos mais simples, principalmente aqueles de rotina, que são trabalhos mecânicos muito racionalizados, você poderá ser substituído no futuro por uma máquina ou por uma inteligência artificial. Esse tipo de acesso acaba criando o que nós chamamos de desemprego. O desemprego, nesse caso, é o estrutural. Com isso, lendo para você a letra A, menor dependência de tecnologia de ponta. Falso. Cada vez mais, conforme a tecnologia avança, a nossa sociedade se torna cada vez mais dependente. B, redução do desemprego conjuntural. O desemprego conjuntural é aquele ocasionado por crises econômicas. Um país que passa por uma crise vai ter falência de fábrica, saída de fábrica e populações acabam ficando desempregadas. Daí o termo conjuntura econômica. C, diminuição do trabalho informal. Numa sociedade que tenha desemprego, as pessoas, para sobreviver, vão buscar fazer trabalhos temporários dentro da informalidade. D, crescimento do trabalho formal. Se eu tenho um processo de crise,
a formalidade, a quantidade de empregos acaba sendo enxuta. Então você não vai ter crescimento de trabalho, você vai ter desemprego. Daí o gabarito, então, também é a letra E. O aumento do desemprego estrutural. E grave bem, desemprego estrutural no mundo do trabalho quando você é substituído por tecnologia. Compreendido? Vamos agora para a nossa terceira questão. Unicentro, 2018. A grande concentração de capital ocorrida durante a segunda Revolução Industrial resultou na passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Nessa forma de capitalismo, a fusão de várias empresas em uma que assume o comando com o objetivo de concentrar e dominar todas as fases de produção, distribuição e consumo é chamada de capitalismo financeiro, também pode ser chamado de capitalismo monopolista. É o período que surgem grandes corporações que tendem a concentrar os capitais e controlar o mercado. Daí vem a palavra monopólio. Monopólio é quando você tem o controle de uma única empresa sobre um determinado setor. Então, um grande exemplo de monopólio é no setor de refrigerantes, onde empresas como a Coca-Cola detêm o controle sobre o mercado, tanto que os preços e as políticas dependem das ações da Coca-Cola. Vamos também lembrar que dentro desse contexto surge uma palavra que pode ser cobrada na tua prova. Essa palavra se chama oligopólio. Oligo quer dizer pouco, então eu digo para você que poucas empresas controlam o mercado. Um grande exemplo de oligopólio, você vai associar a questão ali da telefonia móvel. Vamos buscar quais são as empresas de telefonia móvel. Você encontra a Vivo, a TIM e a Claro. A Oi foi incorporada por essas empresas. Então, 3 empresas controlam a telefonia móvel no estado do Amazonas, principalmente na cidade de Manaus, determinando-se então o oligopólio. Mais um exemplo de oligopólio também é na aviação. Se você for buscar quais são as grandes companhias de aviação que operam em todo o território brasileiro, você vai ver que o mercado é controlado por Latam, Azul e Gol. 3 empresas, poucas empresas, oligopólio. Olhando para a questão, então, você tem ali opções como cartel, letra A. O cartel é uma situação onde um grupo de empresários se une sem abrir mão dos seus próprios negócios para tentar controlar preços, cotas, distribuição e regras de mercado. E o cartel ele é considerado crime. E um dos grandes exemplos de cartel é a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, onde um grupo de empresas estatais vinculadas aos seus estados são responsáveis por aumentar ou diminuir o preço do petróleo conforme seus interesses, o que acaba atentando contra o livre comércio. Na letra B, você tem a palavra trust, ou trust. Trust corresponde à fusão de empresas. E o próprio texto diz lá em cima, quando ele informa que nessa forma de capitalismo, nós temos fusão de várias empresas. Fusão de empresas. Você tinha no passado a Sadia e a Perdigão. Ambas se fundiram e criaram uma nova empresa, a Brasil Foods, que é responsável, então, por ter uma grande fatia de mercado. Isso gera fortalecimento, controle, monopólio sobre o mercado. O trust não é crime. Entretanto, é preciso de regulamentação para poder ativar. Há vários exemplos, como a fusão da Latin America Airlines e a TAM, que é do Brasil, gerando a Latam, ou a própria Ambev, que hoje tem um outro nome, porque já se fundiram várias empresas. Antes era a Antártica e a Brahma, que se fundiram gerando a Ambev. Então, gabarito letra B. Na letra C, onde está escrito holding, para finalizar isso, o que é o holding? É quando você tem uma empresa que controla a ação. Toda vez que aparecer no vestibular o termo hold, você, meu aluno, associa a grupos econômicos que controlam investimentos em vários itens, várias ações. Então, com isso, o gabarito oficial é a letra B, trust. Então, meus alunos, na aula de hoje, nós vimos quanto esse assunto de capitalismo e mundo do trabalho é importante e bastante recorrente no vestibular. Por isso, eu chamo todos vocês para seguir o Prevest e acompanhar as nossas aulas em todas as nossas redes sociais. Valeu, gente!